Olá, traders e investidores, tudo bem? Você já conhece a Aquelu? A Aquelu é a calculadora de imposto de renda da Nelogica que vai facilitar a sua organização para a declaração anual de imposto de renda. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do nosso treinamento de introdução ao Day Trade com foco em Tape Reading. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Roberto Caldano, faço parte do time de conteúdos da Nelogica e a gente vai trazer aqui para vocês mais um pouquinho do nosso treinamento de 12 aulas. Estamos na metade agora, chegamos. Espero que vocês estejam aproveitando. Lembrando sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar também, caso vocês achem que tem alguém que goste aí, que possa vir a gostar também do nosso treinamento, tá certo? E hoje a aula vai ser um pouquinho mais prática, tá? Ainda mais do que as outras. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o contexto de como analisar o mercado, tá? Então, eu quero passar um pouquinho para vocês hoje sobre como unificar a leitura das ferramentas. Eu sei que a gente já tem falado sobre isso, de uma certa forma, desde a quarta aula, mas é sempre bom a gente ter essa questão prática sempre revendo, né? Entendeu? Por exemplo, o Times and Trades junto com o book de ofertas, book de preços, Volume Price, e sempre fazer essas conexões entre uma coisa e outra, tá? Então, prestem bastante atenção, porque isso acaba sendo meio repetitivo, mas é tempo de tela, tá? Então, não tem outra explicação, é tempo de tela, tá? Só que não vai ser só isso, né? Eu também vou passar para vocês um pouquinho sobre os monitoramentos e destaques das ferramentas. Temos vídeos específicos sobre isso no canal, mas eu quero também quero passar novamente aqui, porque é um assunto que muita gente tem dúvidas. Então, eu quero repassar isso com vocês também, tá? Depois a gente vai, eu coloquei de novo ali os tópicos que a gente sempre tem que ficar atento, que é as agressões, renovação de lotes, prestar bastante atenção nas movimentações que estão acontecendo, volume price também, e assim por diante, tá? Mas o nosso foco hoje é realmente fazer essa conexão, novamente, entre as ferramentas e mostrar os destaques e filtros, porque eu acho que isso aí vai ser importante para quem está começando e tem um pouquinho mais de dificuldade de acompanhar o fluxo corrido, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa tela. Beleza. Então, nossa apresentaçãozinha aqui de sempre, tá? Como realizar a leitura do fluxo no Day Trade, tá? Então, a gente já passou aqui 3, 4, 5, 6, sexta aula, tá? Então, eu deixei aqui, né, na verdade, as mesmas informações que a gente tinha visto já no passado e acrescentei mais duas coisas. Como analisar as informações de cada ferramenta, as configurações de filtros e destaques, agressões grandes consecutivas, score de ofertas, unir a leitura das ferramentas em um contexto único e a parte prática, tá? Pessoal, lembrando que nós temos 12 aulas no nosso treinamento completo. Então, a aula 7 vai ser sobre absorção. Acho que vocês já devem também ter ouvido falar sobre isso. Mas até nós, recentemente, vamos largar um vídeo sobre isso, se já não temos no canal. E também o movimento de exaustão. São dois movimentos complementares. Temos aulas separadas para cada um deles, mas eles são complementares um com o outro. Pode acontecer tanto uma absorção junto com uma exaustão. Mas não vou explicar isso agora, vou deixar para nossa aula. Depois a gente vai falar sobre as ferramentas auxiliares de tape reading, gestão de risco, muito importante, eventos de alto impacto e volatilidade, e aula bem prática também, a 12ª aula. A gente vai tentar alinhar todos os conceitos junto com umas coisinhas a mais, tá? Mas, dito isso, né, deixei aqui o slide da quinta aula só para a gente fazer uma breve recapitulação, que a gente fala sobre as ferramentas de tape reading, as ferramentas analíticas, temos aí o Times and Trades, livro de ofertas, livro de preços, e o Volume Price. E na parte de operacional nós temos o Superdom, tá? E agora esta aula, né? Então, como analisar as informações de cada ferramenta? E o mais importante aqui, eu acho que vai ser para a galera que tem dúvida, as configurações de filtros e destaques, né? O monitoramento que a gente chama. Deixei aqui as scores de defesa, as scores de ofertas, né? Barreiras de defesa ou liquidez, renovação de lotes, e unir a leitura das ferramentas em um contexto único. Tá legal? Beleza. E vai ser uma aula prática, né? Eu vou colocar aqui no nosso Profit, já para a gente já ir analisando.
Lembrando para vocês que eu sempre deixo o gráfico aqui do lado para a galera que não tem tanta afinidade com a tela completa de fluxo, tá? Então, é apenas para vocês entenderem a movimentação do preço, o que está acontecendo nesse momento. Deixa eu fazer uma breve configuração melhor assim, tá? Deixa no gráfico de 5 minutos também. Então, para a galera aí que ainda não tem tanta afinidade, mas eu deixo aqui o gráfico para vocês já irem acompanhando, tá? Então, o que é unificar a leitura, pessoal? Unificar a leitura é basicamente o quê? A gente, primeiramente, criar uma história na nossa cabeça. A gente vai analisar o contexto, o que pode ter acontecido no mercado. Eu vi aqui o gráfico, mas eu não prestei muita atenção, tá? Lembrando que o mercado é um mercado ao vivo. Estou na conta simulador, obviamente, não posso fazer operações na conta real, mas nós estamos analisando o mercado que está acontecendo agora. Então vamos lá. Nós temos aqui a abertura do mercado no 7.4. Provavelmente o mercado aí, né, deu uma trabalhada aqui, deu até uma tentativa aqui de passar o 90. E aí depois o quê? Temos aqui uma VWAP no 68 e temos um ajuste lá no 52. O mercado trabalhou aqui, fez essas mínimas, trabalhou próximo do ajuste e, né, aparentemente não passou. Então, continua aqui nessa região dos 56. Tá? Se a gente for analisar aqui o nosso gráfico, vai mais ou menos o que aconteceu. Apesar de que a gente não conseguiu verificar, meio difícil de verificar só pelo Volume Price, essa primeira quedinha que depois nós tivemos aí um respiro de alta, aí um grande fôlego de alta, na verdade, fez o mercado trabalhar lá em cima das máximas, depois voltou aqui para essa região. Até por sinal, fazia tempo que eu não vi esse tipo de movimento, né? O mercado ir lá em cima, dar uma trabalhada, depois voltar assim tão bruscamente. Beleza. Isso é uma primeira análise que a gente faz pelo nosso Volume Price. Já, pessoal, prestem atenção nos pontos que são importantes. Sempre interessante a gente prestar atenção nesses pontos importantes. 7.4, abertura, VWAP 68, ajuste 52, tá? E o fechamento do dia anterior, que está no 56. É isso mesmo? Esse é o fechamento? Correto. Ele não mostra aqui, tá? Mas é importante, então. Nós temos o fechamento do dia anterior, que é um dia bem importante, tá? É um ponto bem importante. Próximo aqui também da região do nosso ajuste, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente vai analisar. Segunda coisa, o que está acontecendo agora nesse momento? A gente percebe o quê? O mercado um pouquinho mais com fluxo vendedor, na minha opinião. Tá? Corrobora também com a questão lá do mercado ter feito máximas e voltado rapidamente, aparentemente, aqui para as mínimas. Tá? Então, realmente, um fluxo mais vendedor, ao meu ver, né, se a gente for analisar o histórico de negociação aqui. Só dar uma breve pincelada, né, porque, obviamente, a gente não vai analisar tudo o que aconteceu até esse momento. Não vai valer a pena. Tá? Agora, galera, outra coisa importante. Temos liquidez no mercado? Como é que a gente vai verificar isso? Então, aqui é a nossa ferramenta de execução, né? Então, a gente verifica o quê? O fluxo comprador ou vendedor. Tá? Agora, nós temos lotes, temos liquidez nesse mercado que possam chamar a atenção em algum lugar. Vamos ver aqui, então. Temos o nosso book de preços, o book de ofertas e o book de preços. Então, por exemplo, ó, na região dos 51,5, 52, 52,5, nós temos mais lotezinhos aqui. Lembrando que a gente está usando o Doll Pro, tá? No bola também, né, no 50 redondo aqui. 48 temos lotes também, tá? 45. E depois aqui na região dos 59, 60 e depois ali para cima no 70. Então a gente tem aí, não temos tantos lotes assim, mas temos regiões interessantes aí de liquidez, tá? Principalmente mais para a região próxima agora da região dos lotes de compra do que de venda, tá? E agora, temos aqui lotes grandes de fato de players únicos que estão nos chamando a atenção. Bradesquinho aqui no 2,5, Renascença no 1,5, XP no 9. Lembrando, né, pessoal, que quando eu falo 9, é o número da casa decimal, tá? Então, 49 é o 9. Aqui eu já subo para aqui, ó, 1,5, que é o quê? É o 51,5. Isso é importante que vocês peguem, tá? Então, agora o quê? Aparentemente uma exaustão vendedora, tá? Mas o mercado aí dando essa trabalhadinha aqui nessa região de mínimas, mercado dando essa acumulada nesse ponto. Por enquanto a gente fica observando, porque o mercado assim a gente pode entrar num balanço. O que pode acontecer de repente é o quê? O mercado vir trabalhar dentro de uma frequência, dentro de um caixote, tá? Porque ele já fez movimentos fortes e, né, aparentemente
não conseguimos renovar mínimo, não tivemos força para renovar a mínima. O gráfico é importante nesse contexto, a gente pode verificar o quê? Né? Tivemos aqui, ó, na região, às 10 da manhã, uma tentativa de furar esse ponto aqui, tá? Não deu. Depois tivemos aqui outros toques nesse ponto, e que aparentemente deu uma breve rompida, mas não teve força. Tá? Então a gente verificou o quê? É uma região que aparentemente tem defesa. Tá? Então teve renovação de lotes, o quê? Compradores para cima, tá? A martelada para cima nesse ponto. Aparentemente porque tem defesa. A galera não teve força para vir perder esse ponto aqui. A gente está trabalhando o quê? No mercado, então, com uma frequência de 40 pontos. Não é muita coisa para o dólar hoje em dia, tá? Mas prestar atenção que a gente não pode querer agora. Querer fazer uma venda? Olha só, vou fazer uma venda, tá? Não tô nem vendo o fluxo vendedor, mas fiz a venda. Como é que eu vou esperar agora pegar 20 pontos para baixo? Né? 20 pontos seria o quê? Lá no 37. Como é que eu vou esperar pegar 20 pontos para baixo se eu sei que o mercado nem trabalhou direito 40? Tá? Então é querer demais. Olha só. Querer fazer uma venda aleatória, porque eu acho que é mais um movimento vendedor, e achar que eu vou pegar 20 pontos só porque eu acho que pode. Tá? Por exemplo. Não é assim que funciona. Tá? É muito difícil esse tipo de coisa acontecer. Obviamente essa operação foi errada, né? Porque a gente não analisou, a gente só fez e exemplificou, tá? Vou zerar esse negócio aqui. Agora, pessoal, então o que a gente tem que fazer? Analisar o contexto. Aparentemente nós temos aqui uma renovação de lotes, nós temos também, nesse ponto aqui, aparentemente uma leve absorção vendedora. A gente não vê agora os vendedores tão fortes quanto estavam antes, né? Tanto apetite. Apesar das batidas, o mercado já renovou para o 8, tá? Voltou agora para o 7. Tá pagando 7. Tá pagando 7. Aqui, ó, temos lotes no 56. 6,5. Ó, Necton bateu, isso aqui é interessante, ó. Necton bateu no 6, com pouquíssimos lotes foi no 6,5. Renovação o quê? Nula, né? Agressão nula, desculpa, tá? Então nós temos o quê? Uma agressão nula aqui nesse ponto, né? Tecnicamente uma renovação de lotes, apesar das vendas aqui nesse ponto, renovação de lotes, certo? Nós temos aqui uma defesa interessante do ponto do fechamento e também do ajuste, tá? Terceiro ponto, estão vendo minha mão aí? Então. Tá? E o mercado está trabalhando mais num momento mais de acúmulo do que propriamente aí com um interesse muito grande de fazer um preço romper para cima ou para baixo. Tá certo? Então nós temos aí mais ou menos 4 fatores contra fazer uma venda nesse momento. Tá? Quer dizer que a gente vai comprar? Não propriamente dito, né? Mas não quer dizer que a gente vai vender nesse ponto. Não me parece interessante. Olha só, lotes grandes da UBS, tá? Genial no 8,5. Vamos ver se vai mais parceria nesse ponto. Se a gente conseguir um quinto elemento agora, que é uma agressão contínua de compradores, fica mais interessante, tá? Porque apesar dessa grande compra aqui do player da UBS, percebam como o mercado não se mexeu direito do lugar, né? Porque ele foi do 7,5 até o 9, mas já voltou para o 8. Então esse é o tipo de coisa que eu tenho que ficar atento. Eu preciso de um elemento um pouco mais forte que corrobore uma compra nesse momento, do que apenas ficar esperando, né, a sorte, né, a sorte em relação ao fluxo das agressões. Compras, compras, compras. 7,5. Pagando 8. Lembrem-se do que eu falei para vocês. Repitam na cabeça de vocês. Né? Tá pagando 8 já. Tá pagando 8. E agora? Fluxo mais tímido nesse ponto. Enquanto isso, vamos trabalhar aqui nessa questão dos filtros. Como é que tá? Então, enquanto a gente não vê tanto fluxo nesse momento, pessoal, filtros e destaques, tá? Vamos começar aqui pelo nosso Times and Trades. Quantidade. As regras de coloração, normalmente, via de regra, tá? No Times and Trades, e também nas outras ferramentas, mas mais no Times and Trades é sempre maior ou igual a.
tá? Não quer dizer que tem que ser assim, mas é o que o pessoal costuma utilizar. Ou seja, como a gente está utilizando o Dual Pro, que é a união do fluxo do mini com o do dólar cheio, ele vai transformar tudo para o mini. Então nós usamos a quantidade de lotes normal como nós iríamos fiscalizar aqui no Times and Trades. O que eu deixo? Tá? Não quer dizer que é regra, mas eu prefiro assim, 250 lotes do mini igual, maior ou igual a branco. Por quê? 250 lotes do mini equivalem a 50 lotes do dólar cheio. Tá? Para mim, já é no dólar cheio já seria uma quantidade de lotes que eu já iria colorir, digamos assim, destacar. Então, eu tento replicar tudo que eu faria no dólar cheio para o dólar mini, com algumas exceções, mas via de regra é isso. E aqui em maior ou igual a, eu deixo em amarelo acima de 500, que seria o equivalente a 100 lotes do dólar cheio. Isso também faria a mesma correlação. Se eu quisesse, Roberto, eu posso colocar mais cores? Claro que tu pode. Pode fazer o que tu quiser. Se quiser, por exemplo, colocar aqui, sei, 1000 lotes em vermelho, pode. Se isso te chamar mais atenção, se isso fizer sentido para ti, tu pode fazer sim, sem problema nenhum, tá? Ó, por exemplo, o lote da IBS ficou em vermelhão aqui, ó. Ficou bem mais distante do resto, tá? Liquidez, liquidez. Tá, continuam pagando 7,5, 8. Os compradores aí tímidos nesse momento. Mas uma exaustão clara vendedora aí. Interessante seria o quê? A gente vê uma retomada dos compradores, porque se a qualquer momento um vendedor voltar a vender com vontade, não fica tão legal, tá? Ó, liquidez de novo. Ó, liquidez aí, ó, demonstrando uma certa urgência, hein? Tentar entrar junto com essa liquidez. Infelizmente o stop ideal seria atrás da mínima, né? Mas nós temos aqui o fechamento no 56. Vamos ver o que pode acontecer. Deixar no stop ideal, que seria atrás da mínima. Stop ideal, né? Não é o stop que eu gostaria. Eu ficaria analisando muito mais na mão agora, nesse momento, do que, obviamente, estopando na mínima. Eu ficaria muito mais atento ao fluxo, de fato, para ver se teria continuidade nessas tomadas, nessas agressões compradoras nesse ponto. Apesar da BTG com lote aqui no 7,5. Vocês entendem essa correlação que eu sempre estou fazendo o tempo inteiro, né? Entre uma ferramenta e a outra, tá? Vamos lá, BTG bateu, estão pagando 6,5. 2 pontos já, 1,5 contra a gente. Beleza, tem que buscar esse lote da BTG aqui. Porque BTG bateu e deixou lote. Isso não é muito legal pra gente, tá? Bradesco colocou mais lotes aqui. Já tá ficando estranha essa operação. Tem que vir tomar ela e a BTG. Se não acontecer isso, é aquele momento onde a gente pula fora, nem pensa duas vezes. Vamos analisar. Uma pausa técnica da nossa explicação aí para ficar tenso. Estão batendo nela, estão tomando nela, quer dizer. Agora pula fora. Já era. Veio Renascença com mais lotes aqui na frente do Bradesco, tá? Ficou bem feio pra gente. Não pensa duas vezes. Stopzinho de... Deu 2 pontinhos e meio, eu acho. Tá? Nessas horas não tem herói, tá? Pula fora. BTG bateu e deixou lote. Bradesco bateu e deixou lote. Renascença bateu e deixou lote. Pessoal, pula fora, tá? O que eu fiz aqui? Opa, não consegui. Abrir a posição sem querer. Tá? Então não vamos pensar duas vezes nesse sentido. Voltando aqui então, até acontecer uma outra oportunidade, a gente volta. Agora, quantidade. Então, 1000 lotes, dá para deixar um destaque em vermelho, por exemplo, você pode adicionar, não tem problema nenhum. Tá? Agora, em relação a filtros. Ó. Voltei aqui para analisar. Gás deixando lote. Estão tomando dela.
Telet bateu. Agora se a gente voltou, que é vendedores nesse ponto. Renovou 5,5. Eu ia entrar nesse ponto, nesse 5,5, nesse 5 se tomassem a guide. Esse lote da guide aqui. Mas, ó, ainda bem que a gente não entrou. Tem que vir tomar esse negócio. Tá? Você tem que vir o quê? Demonstrar tomar essa liquidez esse ponto. Se perder o 5 é interessante. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, né? Que ao longo... Ó, tomaram. Tá atrasado. Diz que não se apregou a ordem desse jeito, dessa forma. Então esse 13 aqui. Teria entrado atrasado, mas não vamos perder o movimento caso fique legal pra gente demonstrar, tá? Uma quantidade grande de agressões aqui, certo? Um ponto onde não foi trabalhado. A gente tem a região do ajuste que pode defender. Possivelmente, né? A gente pode cair de novo na armadilha, por exemplo, da absorção, mas a gente tem que confiar que, por exemplo, a gente está vendo aqui agora uma grande vontade vendedora com as renovações de lotes. Renovar nesse sentido, né? Player da BTG bater do lote, player da Renascença bater do lote, player da Bradesco bater do lote, mais também vendas nesse ponto, tá? Então acreditar o quê? Que tem uma grande vontade aqui de fazer negócio na venda, tá? Player da Renascença agora deixou o lote no 3, renovou no 3, já não fica tão interessante. Vamos ver, o mercado tem que tomar isso aqui. Bater na mínima assim é bem desagradável, tá? Mas para fins de aula mesmo, vamos fazer. Teremos que ver o quê? A retomada das agressões vendedoras. Treze e meio. Três. BTG bateu do lote? Não, sim. Bateu do lote. 2, 2,5. 3. Opa. 3. Esse seria o stop dessa operação? Deixar aqui, eu estoparia na mão mesmo, tá? Mas deixar aqui próximo da região do 8,5. Evitar, pessoal, aquela chicoteada que só pega o stop e depois volta, tá? Se for para estopar com vontade mesmo, estopo na mão aqui mesmo, tá? Eu só deixo o stop bem longe aqui nesse sentido, um stop de segurança, digamos assim, tá? Para evitar a chicoteada que pode acontecer. Se tomar esse rollout da Renascença vai ficar interessante, tá? Não gostaria de ter batido nesse ponto aqui, mas também tinha em um contexto que poderia facilitar, poderia ajudar. Voltando. Quando a gente espera alguma coisa acontecer. Pessoal, quantidades, tá? Filtros. Como nós estamos falando do Dual Pro, tá? Que une o dólar cheio com o dólar mini, eu gosto de utilizar o quê? O filtros por lote maior ou igual à regra, tá? De 26 para cima. Por que 26 para cima? Porque, pessoal, um lote padrão do mini dólar, do dólar cheio, desculpa, que é um lote robotizado, a maioria de vocês já deve saber disso, tá? É um lote robotizado de 5 lotes do dólar cheio, que equivale a 25 lotes do mini dólar, tá? Então, por que 26? Porque daí eu tento filtrar os lotes pequenos do mini dólar, que ficam fazendo ruído, aqueles lotes de 1, 2, 1, 2, certo? Que pra gente não interessa. Da mesma forma que eu tento filtrar também os lotes robotizados do dólar cheio, que é de 25 para cima. Então eu deixo 26 maior ou igual a 26,
que daí eu já consigo filtrar logo de cara esses lotes de 5, desculpa, tá? Então, é essa aqui a configuração que eu deixo no Times and Trades. Outra coisa que a galera também pede, em visibilidade, é saber quais são as abas que eu deixo aqui para a gente colocar, tá? Então, sempre deixo comprador, valor, quantidade e vendedor, tá? E também para colorir as linhas em verde ou vermelho, aqui em cores, a gente marca aqui, ó, colorir linha inteira, né? Na última aba cores, colorir linha inteira, tá? E dá OK. Ó, XP já entrou com um lote aqui nessa região 3,5. Não ficou tão interessante para nossa operação. A gente veio comprador comprando novamente, tomando 4,5. BADEX batendo. A tia deixou lote. Guide bateu. E já tomaram dela. Esse lote foi da Guide? Sim. Genial pegou e lambeu todos esses lotes aqui. Mas não deslocou o preço. Guide de novo. Colocou mais lote. Ó. O vendedor tá querendo fazer alguma coisa aqui, hein? Renovação compradora que a gente tinha verificado pelo gráfico, né? E por aquele breve momento já não tá tão forte. Tá? Não tem uma renovação muito forte. Tá mais renovando para baixo agora do que para cima. O mercado tá subindo com pouco volume também, ao meu ver. Tomaram da Guide. BTG? Não. Foi IBS e mais uns outros companheiros. Renovaram, tentaram renovar 4,5. Agora é 5,5. Pessoal, mercado subindo com pouco volume. Não dá para dizer que teve absorção, na verdade, porque não teve, ao meu ver. Só exaustão, de fato. O problema da exaustão nesse ponto aqui é a gente pode ficar realmente nessa região aí sem muito volume, sem liquidez. Tá? Sem muita coisa acontecendo. Ó, ele vai e volta, vai e volta. Esse é o balanço de mercado, não adianta. O mercado está tanto caindo sem liquidez quanto subindo sem liquidez. Chegou no 3,5. Você pega esse lote da XP. A gente tem que sempre ficar atento que Times and Trades, agressão e as ofertas. Tá? Se eles estão tomando essas ofertas, está renovando a oferta ou se não está. Ó. Renovar é o quê? É colocar lote na frente e empurrar o preço para cima ou para baixo. Depende do lado. Por enquanto que eu vejo uma renovação mais vendedora nesse ponto. Muito mais pela exaustão o preço está voltando do que por propriamente dito uma renovação compradora. Tá? Renovação de lotes, é o que eu quero dizer. Quatro e meio. Ah, Roberto, mas como assim exaustão? Pessoal, a gente não está vendo uma presença vendedora tão forte, são os caras que fizeram esse mercado cair. Tá? A gente viu lá atrás uma forte movimentação vendedora quando a gente começou a aula. Tá? A gente não vê mais essa movimentação nesse momento. Outra coisa, quando a gente verifica o quê? A presença de lotes nessa região de preço, que deveria ser uma região de interesse para os caras continuarem vendendo, já que eles querem fazer o preço cair, a gente vê o quê? Que eles não estão vindo aqui atrás desses lotes. Eles não estão vindo aqui a consumir essa liquidez. Então, sabendo que tem lote aqui, eles não vêm atrás, tá? Isso aí é um fator para a gente que demonstra uma exaustão da galera que queria vender. Tá? Eles não estão vindo atrás desse ponto. Tá?
Ah, mas a absorção não teve? Não, não teve absorção. A gente não verificou uma forte movimentação vendedora nesse ponto e uma forte renovação, por exemplo, uma forte quantidade de lotes sendo colocadas no book, ou então, né, umas velas muito mais vendedoras nesse ponto do que compradoras. Tá meio que equilibrado nesse ponto. Até tem mais velas compradoras na última meia hora do que vendedoras. Tá? Então, para mim, realmente não demonstra ser uma absorção. Tá? Nosso stop aqui está posicionado bem próximo da frequência. Não foi a melhor operação do mundo, tá? Mas foi para a gente tentar alinhar o contexto de uma coisa com a outra. A gente tem o que agora? Esse balancinho nessa região aqui mesmo. Tá? Vamos então para os filtros, os destaques do livro de ofertas, enquanto nada acontece aqui. Aqui, pessoal, vamos em quantidade primeiro. Quantidade vai ser aqui nossos destaques do livro de ofertas, tá? Presta atenção. Aqui não está mostrando o nome, tá? Beleza. Ofertas. Então aqui, ó, nós vamos na aba ofertas, no último quadro, desculpa, ofertas. Regra também, de novo, maior ou igual a, porque o mais interessante é porque vão ter lotes que vão ter quantidades diferentes. Então, para a gente é interessante deixar maior ou igual a alguma coisa, tá? Porque daí vai pegar todo um escopo de ofertas aqui. Lotes, coloquei 250 pela mesma regra do Times and Trades, então 250 significa 50 lotes ou mais do dólar cheio, então uma quantidade grande que a gente já pode começar a destacar. Ah, Roberto, posso colocar também que nem tu fez, botar 500 lotes maior ou igual a amarelo? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum. Aqui, ó, adicionar. Ah, Roberto, posso botar também que nem tu colocou ali a 1000 lotes em vermelho? Claro que pode, também pode, não tem problema. 1000 lotes, vamos lá, vermelho, adicionar. Eu estou olhando aqui, pessoal, não se preocupe que eu estou com um olho no peixe e outro no gato. Tá? Eu vi que teve batida grande aqui, ó. Mas agora que eu já comecei a explicação, não vou terminar. Eu vou terminar. E vou dar o OK. Ó, percebe que aquele lote que estava em branco na Renascença, que era um lote grande, já foi para amarelo, tá? Então já chama mais atenção ainda, por exemplo. Então aqui, ó, equivalente a 100 lotes do dólar cheio. Aqui mais para baixo, ó, 250, 500. Mas nós não temos nenhum vermelho aqui, né, que é acima de 1000 lotes, por exemplo. Tá? Mas, ó, então de fato o amarelo fica bem mais destacado, bem mais interessante. Nesse ponto. Outra coisa que é legal, que volta e meia eu mostro em aulas específicas, é aqui, ó, que é a escola institucional. O que significa escola institucional? A gente pode colocar uma quantidade de lotes específico, uma quantidade de tempo, para saber há quanto tempo aquele player deixou aquela quantidade de lotes naquele ponto e saber se ele está, digamos assim, blefando ou não naquele ponto. Se ele está realmente com interesse de deixar, que aquela quantidade de oferta seja consumida ou não. Quando é um blefe, a gente pode perceber que é uma colocada e tirada muito rápida do book. Tá? Então, por exemplo, a gente pode botar aqui a mesma quantidade, 250, acima de 3 minutos, por exemplo. Já é bastante tempo para um player ficar segurando um blefe. Tá? E dá OK. Vamos ver então. A gente vai ver o que? Um destaque, um sublinhado no lote. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, BTG, ó, percebe o que? Esse lote da BTG no 48 já está há mais de 3 minutos no book. Tá? Então, aparentemente é um lote sólido de alguém com interesse em comprar nesse ponto no 48. Ah, Roberto, por que 3 minutos? Pessoal, 3 minutos é um tempo relativamente grande para um player que está blefando, tá? Mas não significa que seja o único tempo possível. Pode colocar 5 minutos, pode colocar da forma que vocês quiserem. Ó, se não der bater, deixa o lote. Tomou, deixa o lote. E já bateu de volta aqui, ó. Interessante. Bateu nela mesmo, será? Não. Ó, consumiram dela. Beleza. Mercado descendo sem volume, tá? Não é o melhor dos cenários, mas aparentemente está tentando aí está tentando furar do jeito que dá. Ó, agora a gente vê aqui um fluxo mais vendedor de fato, né? Tem que vir consumir o que essa liquidez aqui nesse ponto. Olha só, os players estão tomando lote e voltaram na cara deles. É outro ponto interessante, uma agressão nula novamente nesse ponto. A gente fica feliz quando isso acontece, tá? Bola e meio sendo negociado. Nosso stop está bem aqui no final dessa frequência, tá? Então, não temos como mexê-lo nesse ponto. O ideal seria realmente a gente verificar, né,
O pior stop possível é o stop que a gente coloca com um payoff grande e a gente não vê fluxo, o mercado subindo sem volume, né, no caso, e a gente tendo que tomar a decisão de stopar. Como seria nesse momento aqui que a gente estava vendo. Tá? Então não é um momento ideal, realmente. Acaba sendo uma situação bem chata para estopar na mão. Tá? Então isso são os destaques que a gente coloca no livro de ofertas. Agora o livro de preço. Também não tem muito mistério, muda de acordo com a tua percepção, tá? Mas o livro de preço, lembrando, né? O livro de preço nos mostra o que? As ofertas agrupadas por nível de preço. Então fica muito mais fácil a gente verificar regiões que têm mais quantidade de lotes, maior liquidez. Como, por exemplo, essa região aqui dos 50 até 45. Tá? Essa é uma região com muitos lotes. É uma região que aparentemente tem defesa. A gente tem que ficar bastante atento, ó, porque será que a galera vai ter força, vai ter vontade de vir aqui, tomar esses lotes, bater esses lotes todos, né? Vender para esse pessoal que quer comprar? Então, temos que ficar atentos. Mas vamos lá, os destaques, né? Os destaques aqui são um pouquinho diferentes. Mas não muda muita coisa. Aqui, ó. Quantidade, nós vamos em preços. Tá? Então, é a mesma dinâmica do book de ofertas, mas a gente trabalhou embaixo aqui, né? Esse aqui desconsidera, tá? Porque são ferramentas diferentes. Aqui, por exemplo, em preços, eu coloco o quê? Eu coloco de acordo com como eu acho me sentir mais confortável. Olha esse lote da Capital gigante aqui, ó. E tomaram dela, o IBS. Vamos ver. Agora a galera veio de novo colocando lote na venda. Tá? Vamos ver. Se começar a tomar isso aqui tudo, aí é nosso péssimo sinal. IBS bateu. De novo com 500 lotes no 3,5. IBS aí batendo. Ok. Tá. Vamos esperar. Ó. IBS de novo, 1,5. Vamos ver. Será que vai chamar mais parceria? A gente tem o IBS, IBS, IBS e a Telet colocando lote no lado vendedor. Tá? Ideal. Bradesco. Bola e meio tá vendendo. IBS de novo. Olha essa urgência do IBS. Lembra que eu falei para vocês? Questão de agressão contínua. Que é uma agressão que demonstra uma certa urgência. Perceba aqui, ó, 500 lotes do IBS, 500 lotes do IBS, 500 lotes do IBS, mais 500 lotes do IBS. 2.000 lotes em pouco tempo. Olha só, liquidez veio agora junto, 9,5. Ó, perdeu mínimas. Tá? Vamos acompanhar agora. Depois eu volto para a questão dos destaques e do monitoramento. Vamos continuar acompanhando aqui. Morgan bateu e ao mesmo tempo colocou o lote do lado do comprador. BTG também. BTG tomou e deixou o lote. Vamos ver se vai continuar esse movimento. Telet, 9,5 tá pagando. Ó, 9,5 tá pagando. 9 tá pagando. Bola. Vamos lá. Paga 8. Aqui, ó, tem lote aqui nesse 8. XP no bola e meio, colocando lote. Fica legal se renovarem na frente dela. Vamos lá, Telet. Ó, pagaram 9,5. 9,5. Bola. Liquidez. Deixou quase 85 lotes no bola. Tem que vir gente tomar dela. Não tomaram. Genial, pagando bola e meio. Bola de novo.
Cancelou. Liquidez cancelou. Percebam o blefe, né, pessoal? Liquidez cancelou aquela quantidade de lotes que tinha aqui, tá? A Roberta é muito rápido? Sim, pessoal, mas é tempo de tela, tá? Ela cancelou essa quantidade de lotes aqui, ó. Já tá no 9,5 de novo, tá? Já pagaram até 9, eu acho. Ó, pagando 9, pagando 9. Ó, 8,5. Ó, renovando mínima, renovando mínima. Tem que vir agora. E a prova de fogo vai ser esse BTG aqui, ó. Que já tá há mais de 3 minutos no book. Vou até aumentar esse tempo pra ver se já tá mais de 5. Provavelmente já tá, né? Mas vamos colocar 5. Que daí é um número mais redondo. Ó. Esse lotão aqui da BTG, vamos ver. Será que tem mais lote grande por aqui? Ó, XP, 4,6. Na futura, 4,5. Vamos lá? Pagaram 8,5. Pagaram 8,5. Pagaram 8,5. Vamos pro 8. Vamos pro 8. Esse stop aqui, pessoal, eu já vou deixar aqui no meu preço de entrada. Tá? Já, como foi uma operação muito arriscada, eu já não quero mais perder nada. Se voltar no 0 a 0, voltou. Tá? Porque se volta nesse 5,2, a probabilidade dele voltar a ficar nessa nhaca aqui, de repente lá dar uma lambida no 9 para depois voltar para cá é muito grande. Então já não quero mais ficar até meio pontinho só para... Mas ó, estavam pagando 8,5. Estavam pagando 8,5. Eu vi pagarem aí nas mínimas, hein? Qual é o problema agora? Tá. É vir tomar de novo esse lote no 8 aqui, ó. Que aparentemente a BTG cancelou aquele lote dela. Não, a BTG bateu aquele lote, na verdade. Ela cancelou e tomou esse lote no mercado. Deixar no 0 a 0, na real. Só para evitar dar a batida. Né? Dar uma chicoteada e voltar. Agora, se pegar no 2,5 é porque era o que tinha que ser e já era. Ó. Exaustão agora, galera. Isso é exaustão. O pessoal vem. E aí, depois, para, tá? E também é uma exaustão com uma breve absorção. Não ficou tão distante aqui nesse momento, tá? Mas foi uma absorção. Pelos 15 minutos ficou um pouco mais evidente, ó. Em relação a 15 minutos, sim, foi bem mais claro a absorção que aconteceu nesse ponto. Tá? Como o nosso top já está no 0 a 0 aqui, a gente ainda pode pagar para ver. Né? Pegou nosso top. Beleza. Ok, saímos no 0 a 0. Não deu. Tentamos. Chegou a pegar aqui nas mínimas, tá? Mas, realmente, o mercado com muita defesa nesse ponto. Se for agora, olha só que sacanagem. Ah, que ódio. É incrível, né? Só foi nos topar lá e o negócio voltou a trabalhar abaixo de 9,5. Mas é uma região muito brigada aqui, pessoal. Tá bem manhaca, né? Então, todo cuidado é pouco. Não tem por que a gente enfiar os pés pelas mãos. Tá? Voltando aqui, em relação ao filtro do Propriedades do Livro. Aqui, ó. Tá? Então, quantidade. Aqui, ó, em preço. Maior ou igual a 1.500. Eu deixo 1.500 porque é uma quantidade que eu já considero grande. Tá? Poderia ser 1.000? Pode, Roberto. Pode sim. Eu gosto de 1.200. Porque é um número que eu acho interessante de acompanhar. Né? Em relação a 1.000, fica muito claro. Pode ser 1.000? Pode. Não tem problema nenhum. Só que 1.000, às vezes, a gente consegue verificar vários níveis de preço com a quantidade de 1.000. Não fica tão interessante assim. Fica meio que distoante. Isso aqui não nos traz uma informação tão evidente, se é que vocês me entendem. Fica muito sujo nesse sentido, tá? Por isso que é interessante que a gente, de repente, vir para cá, ó. 1.200, 1.500, dependendo da situação, de como está a liquidez do mercado. Isso aqui pode sempre alterar. A gente pode colocar aqui 1.200, 1.500, como vocês acharem melhor, tá? E pronto. Ó, fica um pouco mais evidente, tá? Eu já optaria por colocar, por exemplo, 1.500. Eu me sinto mais confortável nesse sentido. Mas pode deixar assim. E depois quantidade.
a gente pode continuar aqui também, ó, 2.000 lotes, por exemplo, tá? Não tem problema nenhum colocar a quantidade que vocês quiserem. Eu gosto de deixar 2.000 em vermelho para ficar bem mais distante do resto, tá? Quantidades bem maiores de lotes nesses pontos. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou passar um pouquinho da leitura de contexto. Tentamos aí algumas operações, mas que uma delas não foi bem sucedida, a outra saímos 0 a 0, mas tudo certo. O importante é interligar os pontos, tá? Que nem a gente falou ali. Uma coisa puxa a outra. A gente tem que analisar os fatores, né? A gente pode até contar na mão, que não tem problema. A gente pode utilizar isso aí, né, como elementos para a gente tentar fazer entradas. E também as saídas, tanto de stop loss como de stop gain. Falamos sobre as principais características do contexto, a gente mostrou também os filtros de destaque das ferramentas, isso é o mais importante na minha opinião. Também falamos sobre repassamos, na verdade, né, algumas questões sobre as agressões, renovação de lotes, tá? Isso também é bastante importante para vocês entenderem o contexto do mercado no geral, tá? Na próxima aula vamos falar sobre o movimento de absorção, que é um dos movimentos mais importantes que a gente pode verificar no mercado. Que ele nem sempre precisa vir isolado, pode vir também junto com o movimento de exaustão, que vamos ter uma aula específica sobre isso. E na aula de hoje, né, verificamos bastante exaustão aí, porque realmente foi um dia aí que foi bem propício para isso. Tá? Pessoal, espero ter aproveitado e vejo vocês na nossa 7ª aula do nosso treinamento. Muito obrigado, até depois.